No artigo, a gente também mostra, quer dizer, a nossa linha de produção, né? O workflow, a linha de produção, desde a coleta do sangue até o armazenamento das IPS. A gente recolhe as células lá no Hospital Universitário, no HU, que são sangue periférico, né? Amostras de sangue periférico. As amostras chegam aqui no laboratório, a gente faz um processamento dessa amostra para obter as células mononucleares do sangue, MNCs. Esses MNCs eles são congelados, né, num tanque de nitrogênio líquido, então a gente tem nesse tanque a amostra de mais ou menos 1.800 a 2.000 participantes, né, armazenados nesse tanque de nitrogênio líquido. Então a gente seleciona os pacientes que a gente tem interesse de fazer a célula tronco pluripotente induzida, a gente retira parte dessa amostra do banco, uma parte fica congelada e a gente reprograma essas células do sangue. E aí, ao longo desse processo, ele passa por várias etapas. Então, a reprogramação é feita e a gente faz uma expansão e faz um banco, que é um banco que a gente chama de seed, que é o nosso banco mais precioso, assim, das amostras que são as primeiras amostras, tal, mais intocadas. E aí, depois a gente continua fazendo a expansão para formar um outro banco, que é um banco que a gente vai manipular mais, que a gente chama de master. E depois a gente congela esse banco master, caracteriza, e depois que tiver tudo certinho desse banco master, que a gente faz a análise da integridade genômica, se tem contaminação ou não por micoplasma, se teve algum tipo de modificação genética por conta do processo de reprogramação, né, nessas células, se teve integração de vetores, né, do vetor que a gente usa para reprogramar no genoma dessa célula, a gente faz uma série de testes. E depois, se estiver tudo correto, a gente expande mais um pouquinho e faz um banco que a gente chama de Working Bank, que é o banco que os pesquisadores vão utilizar para fazer as pesquisas. Então, a gente usa uma amostra, né, desse processo final, dessa célula que foi submetida a todo esse processamento, e aquela primeira amostra que a gente congelou assim que chegou, né, o sangue do paciente, e compara o DNA dessas duas amostras para ver se realmente corresponde ao paciente, né, que a gente tem interesse, para não ter troca. Então aqui é o resultado, né, da análise do DNA das amostras. Então em cima a gente vê o resultado da análise do DNA do MNC, do sangue, e aqui do resultado do DNA da linhagem reprogramada, da IPS. Então, como a gente pode observar, aqui a gente tem representado 4 microsatélites e o número de repetições ele é igual na amostra do MNC e da amostra da IPS. Então, é através desses gráficos e do número de repetições que a gente comprova que a célula provém do mesmo indivíduo. Então, essa foi a linha de produção que a gente foi otimizando ao longo do tempo aqui no laboratório, porque a gente quis produzir essas células em larga escala, né? Então a gente mostra o que a gente está fazendo, é uma coisa que funciona para a gente e a gente quer dividir com outros grupos.